avalias, a gente já sabe, né, que, enfim, essas eleições vão perdurar aí os efeitos dela, mas como é que tu avalias, então, o final nesses últimos dias de governo Bolsonaro e para os primeiros dias do governo Lula, neste cenário de 1º de janeiro, né, para essa posse? Luciana, eu vejo da seguinte forma: a partir do momento que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele só teve uma única preocupação: tentar se salvaguardar, tentar se proteger a partir do momento que ele perder o foro privilegiado. Mais do que perder o foro privilegiado, a preocupação do Bolsonaro é que as instituições de Estado retomem uma normalidade, ou seja, a Polícia Federal deixe de ser aparelhada, faça o seu trabalho minimamente, de forma minimamente independente. A Procuradoria-Geral da República, embora seja o mesmo procurador, você tem um novo contexto, então a tendência é que ele seja mais cobrado, ele vai ter um novo cenário para atuar. E outras instituições, como o Ministério Público, enfim, vão ter mais desenvoltura para investigar crimes e cenários deste governo que sai. Então, o Bolsonaro tem muita ciência disso e sabe que vai entrar na rota de mira dessas instituições. Isso é um fato. Então, como ele não terá mais influência política para decidir verbas, para decidir cargos, para decidir... Ele tenta o outro lado, que é pelo terror, pelo medo. A gente sabe que ele, muitas vezes ao longo do seu mandato, incentivou esse tipo de coisa. E quando ele fala para a população que ele quer armar a população para evitar um golpe, que ele quer armar a população para evitar a tomada da esquerda, para evitar uma série de coisas, ele está incentivando o que está acontecendo ao longo desses dias. Quando ele flexibiliza o decreto de armas, ele quer que as pessoas peguem esses arsenais, como esse cidadão que aí do Pará, que viajou ao Brasil para armar manifestantes em Brasília. Ele armou essa situação de diversas formas. E agora, essa manhã, nós tivemos uma operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, que já prendeu, tem 11 mandatos de prisão em curso, e 3 pessoas já foram presas, com relação aos incêndios de Brasília. Então, assim, esse silêncio que ele proporcionou é porque ele entrou em modo de sobrevivência, em modo de tentativa de salvaguardar. Ele não tem mais nenhum interesse de Estado. Ele não governa, porque a única preocupação dele é se proteger. E como ele não tem mais influência política, ele usa de outras táticas. Né? A tentativa de contestar a eleição praticamente não teve efeito, porque a resposta das instituições nacionais e internacionais foi muito contundente. O presidente Biden, por exemplo, dos Estados Unidos, parabenizou Lula horas depois. Então foi muito rápida, foi muito enérgica, não houve margem para isso. Então, e o mundo não vai aceitar uma ruptura democrática, mesmo que as Forças Armadas claramente sejam hostis ao Lula. Então, não há clima para isso. Por outro lado, o Bolsonaro também não pode chegar e ostensivamente pregar um golpe de Estado, pregar ruptura, porque ele está prestes a perder o foro e ele pode ser preso imediatamente. Então, ele anda pisando em lâmpadas, ele está ali com muito cuidado, porque ele precisa se proteger, ou seja, ele precisa forçar uma tentativa de anistia para ele mesmo, ao mesmo tempo que ele não pode se comprometer cometendo crimes contra a democracia, falando abertamente, porque ele também pode ser preso imediatamente. Então ele está caminhando em lâmpadas, ele está com muito cuidado para tentar sair disso. Por outro lado, o governo que vai chegar agora vai receber essa bomba relógio, vai receber esse barril de pólvora prestes a explodir. Eu estou muito preocupado com essa posse. Eu espero que o esquema de segurança seja muito bem reforçado, haja um planejamento extremamente minucioso, porque eu disse isso em uma coluna algumas semanas atrás. Quem passa quase 90 dias no quartel esperando alguma coisa e não vê acontecer e continua lá, é capaz de qualquer coisa. Então a gente não pode imaginar que essas pessoas que estão ali são inofensivas, elas não são. E armadas, e uma vez que virem um novo presidente, o presidente que eles tanto odeiam, subir a rampa, desfilar em carro aberto, eu não sei qual é a reação que eles podem ter. E nós, quando eu falo a sociedade civil, ela precisa estar preparada, inclusive, para o pior. Eu espero que essa posse seja muito bem planejada, porque eu não descarto nenhum risco.
E esses primeiros dias, eles precisam ser negociados de uma forma, no cenário político, com muita experiência pelos articuladores do governo. Porque em curso vai estar a eleição para a presidência do Congresso, da Câmara e do Senado. E dependendo de como você articula essa eleição, você pode ficar muito vulnerável se você vai muito contra o candidato vencedor e também muito vulnerável se você ceder demais. Então, é preciso que o governo se prepare para ter uma presença no Congresso de força. Claro, não vai ter o domínio dele porque o Centrão tem uma bancada pesada, mas precisa ter um poder de negociação, precisa ter presença ali, precisa ter capacidade de chegar e dizer, opa, estou aqui para negociar, vamos negociar. Então, a minha expectativa é essa. O primeiro passo é fazer a posse com segurança. O segundo passo é trabalhar para que o Congresso tenha o mínimo de influência, o governo tenha um mínimo de influência nesse Congresso capaz de se fazer ouvir, de poder negociar a mesa. Ele não pode entregar totalmente o controle da institucional, porque senão ele pode ser demolido no futuro.